Olá, olá pessoal, o meu nome é Ingraça e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o vosso gosto já no início para não se esquecerem e de partilharem o vídeo que eu me tenho esquecido sempre desta parte. Quero fazer um agradecimento especial aos novos inscritos. Muito obrigada por me concederem a honra e o privilégio da vossa inscrição. Para aqueles que não me conhecem, eu sou engenheira industrial e outras coisitas mas com certeza teremos oportunidade para falar sobre as minhas aventuras profissionais em outras ocasiões. E por aqui fala-se de tudo, desde relacionamentos a negócios. Por isso, não te esqueças de te inscrever mais uma vez. E o que é que sucede em relação ao reencontro de Love is Blind Habibi Besties? O que sucede é que falei à toa em relação à Karma e o Amar no meu último vídeo. Desculpem-me, perdoem-me por isto, meus besties. Sinceramente, é mais fácil o Armagedon chegar do que um médio oriental como o Amar mudar. Por isso, como disse a apresentadora a certa altura, time out para mim também, por me ter portado mal no último vídeo e ter feito exposição da figura. O reencontro já começa com a revelação dos casais que continuam juntos e o Shafiq e a Dunia estão juntíssimos. Ela está mesmo de quatro por aquele filhote de cobrinha. Se durante todo o programa ele era um tóxico em formação, uma mistura do Amar e do Simo, no reencontro ele mostrou claramente que saiu do forno. O Shafiq ultrapassou completamente o Simo e o Amar com as suas atitudes que sinceramente já ultrapassaram o machismo. Já estamos noutro nível de comportamento. Mas olha, vamos por partes. O primeiro casal a ser abordado foi o Katab e a Asma. Ele disse que terminaram devido aos horários de trabalho dele. Já ela diz que não foi só isso, que ela queria alguém que pudesse se dedicar a 100% a um relacionamento. E a ela pergunta a Asma, e então a aparência é importante? Porque isso foi um dos motivos dela ter dado para trás quando foi o encontro deles, revelação. Ela deu lá uma resposta politicamente correta e a apresentadora continuou a picar-lhe. E perguntou-lhe, e então, e o dinheiro é importante num relacionamento? E a Rajar só se ria, porque penso que ficou claro que ela só escolheu o Katab devido ao dinheiro que ele tem. A ela me explicou que no caso da Asma ela não se devia casar sem o seu guardião, que no caso era o pai dela que não quis ir ao casamento, mas um aspecto desta cultura milenar. As mulheres destes países têm um tutor que, a quando do casamento delas, é passada esta tutela ao marido. E a partir dali, boa sorte. Elas têm que pedir autorização ao marido para fazer coisas que nós aqui no Ocidente não precisamos de qualquer autorização, tal como viajar, por exemplo. Foi por isso que a Asma disse não no altar. Ela não tinha o seu tutor legal para passar a tutela ao Katab. E até o Katab chegou a reconhecer que seria um problema caso ela dissesse sim no altar. Foi o único casal que terminou em bons termos. Eles continuam amigos até agora e até desejaram tudo de bom um ao outro. No entanto, vi um story da Asma com um novo Habibi. Ele aparece de costas, mas parece que ela já tem alguém. A partir daqui, o encontro foi só baixaria. Passam para o Mido e ele diz logo que cometeu 2 erros no programa. O primeiro de não ter permitido a Asma se explicar e o outro foi o de dar uma chance a Nur. E o Simo só a rir enquanto o Mido descascava a Nur. Eu vou já fazer aqui a minha homenagem a Nur por ela ter sido tão maltratada neste reencontro e a minha sororidade para ela. Anna, I don't do coffee dates. I don't do walking dates. I don't do last minute dates. Yeah. I don't do this. I need to see effort. He have to book very fine dining, like nice place. And I wanna see like table full. إذا بدك بنت تطلب بعصير ليمون وصحن سلطة. Sorry? لا. Espero que gostes, Nurzinha, porque realmente foi muito difícil ver o reencontro e ver os ataques que aqueles tóxicos de plantão estavam a fazer contra ti. Olha, a Nati e a Isa chamam algumas celebridades de Hollywood de Trindade do Mal, não é? Olha, o Simo, o Mido e o Shafiq são a Trindade do Mal deste reencontro. O Amar também faz parte, só que se eu incluísse o Amar não seria uma trindade. E como eu não sei o nome de quando se trata de 4 pessoas, então já sabem que eu me refiro a estes 4 sem nenhuma exceção. Se bem que eles pedem lá desculpas no final, mas o mal já tinha sido feito. E é interessante que a Dunia nas redes sociais está a culpar a edição do reencontro.
E é como a Hajar disse, a edição não muda as falas deles, aquilo que eles falaram e a forma como falaram. Eu até gostava da Dunya, mas com este reencontro, sinceramente, ela baixou um pouco na minha consideração. Se bem que ela também não tem alternativa, já que ela está com o Shafiq, ela praticamente não se pode virar contra o Shafiq. Mas o filhote de cobrinha começou logo a ser grosso com a Noor ao interrompê-la quando ainda ela estava a falar. Depois o Khaled pergunta a Noor o porquê de, na opinião dela, o relacionamento não ter dado certo. E ela responde ao dizer que tem 2 conselhos, um para a Dunya e o outro para o Mido. Eu vos vou dizer uma coisa, o que aqueles rapazes fizeram com a Noor não foi de todo correto. Aquele bullying gratuito foi muito difícil de se assistir. Mas a Noor, ela aqui também cutucou a onça com vara curta. Eu acho que a Noor fala muito bem, expressa-se muito bem, mas eu fiquei com a sensação de que ela pensou que ia ganhar a discussão e pôr todo mundo no seu lugar. Só que a trindade do mal, que nós já vimos que são 4, não é? Que eu não sei o nome de 4, foram todos para cima dela, sem dor nem piedade. E eu fiquei passada quando o Shafiq também foi para cima da Karma, simplesmente por ela dizer para eles deixarem a Noor falar. Era de género, aí também já foi demais, na minha preferida não. E só por aqui já vemos 2 pesos e 2 medidas, porque é assim, há alguns aspectos na cultura angolana e atrevo-me a dizer na cultura africana em geral, que são muito parecidos com a cultura médio-oriental. Por exemplo, é suposto os mais novos mostrarem respeito aos mais velhos. O Shafiq é mais novo que a Karma e que a Noor. E ainda assim ele desrespeitou ambas. E eu acho que no caso particular da Karma, ele tomou as dores do amigo. Do género, deixaste o meu amigo devido à dança, por isso também não mereces qualquer respeito. Isto que sem contar que nestas culturas praticamente as mulheres estão abaixo dos homens. Logo e infelizmente têm menos valor que eles. E a Dunya que já está toda caidinha pelo Shafiq. Foi só seguir a onda. Ela disse que aceitaria o conselho de qualquer mulher que estava num reencontro, mas não aceitaria o da Noor. E o Mido a pôr as asinhas de fora, ao dizer que a beleza da Dunya pelo menos era natural e a da Noor não. E quem estava a faltar no meio disto tudo? Quem estava a faltar dar pitaco no meio disto tudo? O Sr. Amar, com certeza. Mas a Noor também lhe respondeu à altura. Ela disse, então, Sr. Perfeito, se eu não segui as regras e acabei sozinha, e tu ficaste com quem? E ele, pois, pimenta no olho do outro é refresco, não é mesmo? E ele depois usou uma expressão que eu acho muito piada. Já quando fui na Turquia também ouvia muito essa expressão, que é usar a palavra Deus em árabe para exprimir emoções e sentimentos, que é usar como uma interjeição, que ele diz assim, Allah, 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 Allah. E a Dunya depois acrescenta, e em defesa do Amar, que qualquer mulher gostaria de ficar com ele. Olha, eu vou-te a dizer que a Dunya está tão caidinha pelo Shafiq que ela própria se fez uma autolavagem cerebral. Porque eu duvido, ela sendo influencer, que ela ficaria com o Amar caso ele não a deixasse ser influencer. Eu duvido que ela seria capaz de ficar com o Amar caso o Amar, por exemplo, dissesse que não gostava que ela continuasse a ser influencer. E depois a Noor diz-lhe que foi por isso que tu foste largado a meio do caminho. E ele assim, mas eu fiz tudo o que eu podia para ir até o fim do meu relacionamento. E a Noor, eu também fiz. À minha maneira, mas eu também fiz. Eu também dei o meu melhor. Ela até começou a gaguejar. Depois o Shafiq começa a falar da aparência da Noor e, mais uma vez, a Queen Karma intervém e diz bem que não é correto gozar com a aparência de outra pessoa. É impressionante que as mulheres, à exceção da Dunya, eram todas umas divas, cheias de classe. A Dunya, a esta altura, já havia, sinceramente, desculpem uma expressão, já havia vendido a alma dela ao diabo, que neste caso é o Shafiq, e praticamente virou advogada de todos eles. E nesta altura o Shafiq lhe dá mais uma vez uma grosseria na Karma. Tenho que fazer o silêncio eloquente, porque perante tal atitude do Shafiq, o que é que eu posso fazer mais? A não ser o silêncio eloquente do tio rei. Quando o Shafiq vai para cima da Karma, é como se ele dissesse, já não és mais nada do meu irmão Amar, por isso já não devo mais respeito a ti. E o Simo, além de Chernobyl, é surdo, porque ele disse que ninguém tinha desrespeitado a Noor, quando tudo o que eles fizeram durante o reencontro foi só ir para cima da miúda. Depois a apresentadora lá interveio, disse time out para todo mundo. Estavam todos a se portar mal, especialmente os rapazes. E é como a Noor disse, os apresentadores já deviam ter feito isso há muito mais tempo. Apesar do apresentador, o Khaled, não falar muito e muitos outros verem isso como algo negativo, até porque é a Ellen que intervém mais e fala mais, eu gosto do facto de que eles deixam as pessoas falar sem interromperem. Depois passaram para o Mohamed e a Safa, que seguem felizes e juntos. Gostei das fotos deles do primeiro ano de casado.
lado, fui a única a achar que o Mohamed fica bem de tranças. Não sei, fica mais jovial. E vocês repararam quando ele disse que onde quer que ele for, ele vai continuar a ser um homem tradicional? Isto chamou-me a atenção porque o Mohamed é dos mais bonzinhos de todos os rapazes desta temporada. Ou seja, eles realmente não mudam, podem estudar fora, podem viver fora, trabalhar fora. Eles vão sempre continuar a ser quem são. A cultura e os valores estarão sempre lá. Porque o Shafiq havia dito que um dos defeitos do Mohamed é ele ser muito ciumento. Como se o Sr. Shafiq também não fosse. Não foi ele que disse que a Dunya não devia estar com muitas conversinhas e risinhos com os outros rapazes? E está a criticar o outro por ser ciumento, porque então, quanta hipocrisia. A seguir temos o Amar e a Karma, que já sabemos que não estão juntos. Eu espalhei lá a corrupção no meu último vídeo, mais uma vez, perdoem por isso. Mas o Amar já mostra para o que veio quando ele lhe pergunta sobre os padrões duplos dele mostrar o corpo e de fazer exposição da figura no Instagram. E para começo de conversa ele já começa a revirar os olhos. Não sei se vocês também repararam nesta parte. E esquece, o Amar é realmente aquele árabe típico que não se dobra perante uma mulher. É como ele mesmo disse, o que as pessoas veem como controle, ele chama-lhe proteção e liderança. Silêncio eloquente do tio rei. O que queres que eu te diga, Amar? E se eu não sou assim, as pessoas vão achar que eu sou fraco. Olha, a Karma se livrou de uma. Ela fez muito bem em não aceitar os termos dele e abdicar da dança. O Amar sempre viveu nos Emirados Árabes Unidos e, como ele próprio disse, ele sempre aprendeu dos pais de que esta era a forma correta de um homem ser. Depois passam para a Dunya e para o Shafiq, que estão quase de malas prontas para ir para o Senegal, ao casamento da irmã dele. E parece que o Mohamed e a Safa também vão, bem como toda a gangue dos homens tóxicos. O Amar, o Simo e o Mido. A seguir temos a Rajar e o Simo, quando a Ellen perguntou ao Simo se a Rajar não merecia um pedido de desculpas por ele tê-la abandonado sem ao menos falar com ela. Desculpa? É que pedir desculpas ou perdão é visto como um sinal de fraqueza na cultura medio-oriental. E cá está, como já vimos, especialmente tratando-se de pedir desculpas a uma mulher. A Rajar depois revelou que ela tem trauma deste tipo de discussões que o Shafiq e o Simo tiveram durante o programa, dando a entender que talvez ela já tenha vivido algo semelhante na família dela. Quando a Ellen perguntou sobre o facto de o Simo pedir para Noor se virar, ele disse que voltava a fazê-lo de novo. Esses rapazes realmente só merecem silêncios eloquentes. O Simo é daquelas pessoas que quando tu pensas que já viste de tudo, ele ainda consegue te surpreender ainda mais. De forma negativa, é claro. Depois a Rajar pontua e muito bem. Então a piada que eu fiz sobre o bolo é ofensiva, mas o facto de teres pedido a Noor para se virar já não é ofensivo? E ele continuava a não ver maldade naquilo que ele tinha feito. Tanto que ele nem pediu desculpas nem a Rajar, nem a Noor. E ainda disse a Noor, I don't have time for you, não tenho tempo para ti. Afinal de contas, ele está acima do bem e do mal. Elas não merecem um pedido de desculpas. E tal como o Amar, ele também veio com a desculpa de que foi a maneira como ele foi criado e que, portanto, ele não tinha feito nada de mal. Olha, eu amei a mensagem que a Yasmin deixou para o Simo. Eu penso que ela falou por todas nós. Com toda a calma e delicadeza do mundo que ela tem, ela disse-lhe poucas e boas e finalizou ao dizer que se ele quer se sentir especial, que ele fosse antes uma pessoa especial. Palmas, magnífica. Ainda faz o tal adeus. O Simo fica com uma cara. Ela foi o exemplo perfeito daquela frase. Kill them with kindness. Uma diva. E até as outras meninas, a Asma, por exemplo, estavam-se a rir. No final, o Simo lá pediu desculpas ao Shafiq e depois eles se abraçaram. O Mido também pediu desculpas a Noor. Depois lá o casal Maravilha pediu desculpas também às meninas por serem exaltado. Mas realmente o mal já tinha sido feito. Mas foi muito melhor, realmente, a forma como o reencontro terminou. Muito melhor que o começo. Mas vocês notaram que o Amar não se desculpou, nem o próprio Simo também. Ele só se desculpou com o Shafiq, com as mulheres não, até porque ele disse que não achava que era errado aquilo que ele fez. Ele e o Simo continuavam afastados do grupo. Enfim, e chegamos ao fim deste vídeo. Muito obrigada por teres chegado até aqui, por teres me dado a honra da tua visualização, mas agora eu realmente quero muito saber de ti, daquilo que tu achaste do reencontro. Ponha nos comentários, vou gostar muito de ler. Sei que os novos inscritos estão em peso nos comentários. Muito obrigada também por esta forma de me apoiar. Aqueles que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam e deixem o vosso gosto, partilhem este vídeo e eu vejo-vos no próximo vídeo, que vai ser sobre o reencontro da temporada 7 do Love is Blind.
dos Estados Unidos. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.